Primeiro, dar um bom dia às companheiras e os companheiros que estão participando desse encontro, 33º encontro. Quero aqui trazer presente nesse encontro alguns companheiros que nos ajudou na construção desse movimento aqui na Bahia. Ao exemplo do companheiro Bogo, que participou do primeiro encontro nosso, Pizeta, que participou do primeiro encontro, mas, ao mesmo tempo, trazer presente aqui Beth, que esteve no nosso primeiro encontro, Jurandir, que esteve no primeiro encontro, Antônio Martins, Tonzinho, esteve no primeiro encontro, e também um grande companheiro nosso, que não está mais militando no movimento, mas sempre esteve junto conosco no início do movimento da Bahia, que foi Zé Rainha Júnior, que nos ajudou na construção desse movimento. Então, quero fazer esse registro e dizer que minha tarefa hoje aqui nesse encontro, companheiras e companheiros, é uma tarefa difícil. Nós ouvimos aqui, primeiro, que eu quero saudar a doutora Fábia Reis, secretária de Promoção da Igualdade Racial do Governo do Estado, saudar o nosso senador da República e próximo governador da Bahia, Jacques Wagner, saudar também o presidente da CUT, saudar Jerônimo, secretário de Educação do Governo do Estado, saudar Sérgio Gabrielli, nosso companheiro, que sempre foi um militante da esquerda brasileira, saudar o nosso companheiro João Paulo, e dizendo isso porque agora ficou para mim a responsabilidade, que eu acho muito grande, porque depois que nós ouvimos Zé Disseu, que é uma referência para todos nós na luta, uma referência do ponto de vista dos análises, então a minha responsabilidade agora ficou grande, mas eu quero iniciar, gente, parabenizando a direção do MST da Bahia, e isso parabenizar, saudando Lio, que é da direção nacional, e também Evanildo, por ter construído esse momento, onde nesses 3 dias nós vamos ter oportunidade de acompanhar essas lideranças nacionais que têm a oportunidade de participar do encontro, falar para nós, para nos ajudarmos na orientação, ajudarmos no conhecimento, na elaboração das nossas ações que nós temos que desenvolver durante esse ano de 21. Por isso, quero saudar Lio e Evanildo, que são dirigentes nacionais, saudando todos os dirigentes estaduais da nossa militância, que constrói esse movimento no dia a dia, com muita dificuldade, mas com muita determinação, com muita vontade e com muitos sonhos. Quero aqui iniciar minha fala, gente, dizendo para vocês que nós não podemos esquecer que tem 1 ano de pandemia. Nesse ano morreram em torno de 250 mil pessoas dessa doença ou desse vírus, porque as pessoas continuam morrendo por outras doenças, mas são 250 mil pessoas que morreram por um vírus. Um vírus que nós estamos enfrentando em uma guerra dura e que, do jeito que o vírus está no Brasil, ele está em um grau mais perverso ainda. Eu disse essa semana na Câmara Federal que, do jeito que está a vacinação até agora, aproximadamente em torno de 6 milhões de pessoas foram vacinadas. O Brasil tem 210 milhões de brasileiros, vai ser vacinado 160 milhões de pessoas. Então, em um mês e pouco, vacinou 6 milhões. Então, nós vamos levar aproximadamente, no andar da carruagem, em torno de 2 anos para vacinar a população brasileira. Então, nós estamos falando que nós vamos viver em isolamento social, com máscara, e, ao mesmo tempo,
com muitas restrições, usando álcool e gel, no mínimo por mais 2 anos. Então, é dentro desse quadro que nós temos que analisarmos a nossa luta, a esquerda brasileira, o governo Bolsonaro, e analisar o que nós vamos fazer nesses próximos 2 anos. Porque já passaram-se um ano com muita dificuldade, porque foi um ano que nós ficamos nessa luta por nossa própria conta. E aí, em um ano de isolamento social que favoreceu e favorece justamente o tipo de governo que Bolsonaro tem, onde ele não valoriza e não defende os trabalhadores organizados, criminaliza as organizações, persegue sistematicamente os movimentos de esquerda no Brasil, está isolado a nível internacional. E aí eu acho que nós temos que sempre levar em consideração 2 aspectos na conjuntura. O primeiro aspecto que eu acho que nós temos que levar em consideração é que a direita brasileira, que elegeu esse cidadão de extrema direita, essa direita começa a se dividir. Dividir porque, se a gente analisarmos a polarização que existe no Brasil, é entre Bolsonaro e Dória. Então, eles que são farinha do mesmo saco, mas eles estão tentando construir 22. Qual que é o grande problema que nós estamos vivendo, meus companheiros e minhas companheiras? Do mesmo jeito que a direita, eles apresentam momento de divisão entre eles, também a esquerda faz isso. Ou seja, não é privilégio simplesmente da direita se dividir. Porque a esquerda também, quando você pega o PDT, o PSB e até os companheiros do PSOL, quando você olha o debate que nós fizemos sobre o presidente da Câmara, a metade do PDT apoiou Arthur Lira. A metade do PSB apoiou Arthur Lira. O PSOL, que sempre foi um partido de esquerda e ao mesmo tempo, nunca fez parte de grandes alianças na política nacional, o PSOL ficou dividido entre ter candidatura própria ou apoiar a Baleia Rossi. A bancada de 10 foi 5-5. Precisou a Executiva Nacional tomar uma posição sobre isso. Então, o nosso cenário, a nível também da esquerda, existe uma divisão que já vinha há muito tempo, e nós, mesmo com o governo Bolsonaro, tirando todos os direitos da classe trabalhadora, mesmo o governo Bolsonaro perseguindo as organizações sociais, nós, na esquerda, não conseguimos criar unidade para enfrentar esse governo no espaço que hoje nós temos. Sabe por quê, meus companheiros e companheiras? O nosso terreno nunca foi o parlamento. O nosso terreno sempre foi as ruas, as praças. Quando nós não temos condições de estar nas ruas, nas praças, isso dificulta justamente o processo que nós temos que fazer de desgaste do governo Bolsonaro. Isso cria, no campo de esquerda, justamente a desarticulação dentro do parlamento, como se fosse a única salvação para enfrentar Bolsonaro. Esse é um problema que nós estamos vivendo hoje na conjuntura. E esse problema que nós enfrentamos na conjuntura, nós vivemos isso dentro de todos os movimentos sociais. Esse é um grave problema. O outro grave problema, que foi as eleições do ano passado, nós não conseguimos, através das eleições, desgastar o governo Bolsonaro, porque nós não conseguimos nacionalizar o debate eleitoral. O debate eleitoral foi muito municipal. Um debate municipal, nós entramos no terreno justamente dos bolsonaristas. Então, esse também é outra questão, porque nós não tivemos instrumento para poder desgastar o governo Bolsonaro nesse período histórico que nós estamos vivendo.
Então, meus companheiros e companheiras, nós vamos enfrentar 22, uma eleição do qual, se a gente analisarmos hoje, totalmente diferente de todas as eleições que nós disputamos na nossa história. Todas as eleições que nós disputamos, de 89 para cá, dava como certo o PT no segundo turno. E a polarização sempre foi com o PSDB. Agora, todos os analistas dizem que quem está no segundo turno é Bolsonaro. E nós vamos trabalhar muito para poder o PT chegar ao segundo turno, que não é uma coisa natural como foi no processo anterior. E eu estou dizendo isso porque eu quero discordar daquelas que nessa conjuntura diz que nós não podemos botar nome na mesa ou não é o momento de nós discutirmos nome para presidente da República ou para governador da Bahia. Meus companheiros, eu acho que nós não podemos ter dúvida. Nós temos um candidato a presidente da República que nós temos que defender em todos os lugares, em todos os espaços. O nosso candidato é Luiz Inácio Lula da Silva. Esse é o nosso candidato a presidente da República. O candidato do PT, é o candidato dos movimentos sociais, candidato do Movimento Sem Terra, é o candidato da esquerda. Esse que nós temos que colocar na mesa. Isso nós não podemos ter dúvida. Como aqui na Bahia, nós não podemos ter dúvida. Nós temos Jacques Wagner, que é o nosso candidato a governador da Bahia. E nós temos que fazer isso porque nós não podemos cometer o erro que alguns cometeram nos seus municípios. Deixar para poder apresentar nome no ano da eleição. Deixar para apresentar nome no momento eleitoral. Lógico que no momento eleitoral, diante da situação que nós estamos vivendo, nós não vamos conseguir nem viabilizar um arco de aliança, nem construir sintonia com um projeto político que permita a gente derrotar os bolsonaristas. Porque eu sou daqueles que acham que as campanhas fora Bolsonaro nós temos que intensificar cada vez mais. A campanha fora Bolsonaro tem que ser o nosso discurso todo dia, de manhã, meio-dia, de tarde, de noite. Nós temos que fazer isso. Mas nós não podemos ter ilusão. Bolsonaro só sai do governo e nós só conseguiremos construir um fora Bolsonaro, de fato, para tirar do governo, se nós tivermos o povo na rua. Dentro do quadro que nós estamos vivendo, não tem expectativa, não tem horizonte, não tem momento para a gente dizer até 22 nós vamos ter o povo vacinado, nós vamos ter condições de fazer grandes mobilizações no nosso país. Então, nós temos que conviver com essas contradições que eu acho que é importante a gente afirmarmos aqui nesse encontro estadual. E eu digo isso, gente, sobre esse aspecto, porque é só a gente ver o quadro que nós vivemos na eleição passada, onde nós não tínhamos condições de ir para as ruas, mas a direita sempre nas ruas, em todos os espaços, discutindo, debatendo e viabilizando os seus projetos políticos. Então, a nossa situação, do ponto de vista política e do ponto de vista de 22, não é fácil. Mas as coisas, para nós, nunca foi fácil. O que nós temos que ter na consciência, sempre, é que nós temos que trabalhar sempre para salvar vidas. E mesmo sabendo que o governo da Bahia aqui e os governos em todos os estados estabeleceu política onde restringe cada vez mais a participação, a aglomeração das pessoas. O governo estabeleceu aqui uma restrição aqui na Bahia, praticamente fechou o estado a partir de hoje, 5 horas da tarde, até segunda-feira, 5 horas da manhã. Nós já tínhamos restrição das 8 até as 5 horas de todos os dias, mas não é só na Bahia, não. É na Bahia, mas isso também no Rio Grande do Sul, também no Ceará, também em São Paulo, em diversos locais desse país, estão restringindo cada vez mais a participação, a aglomeração, ou seja, esse é
um dificultador para nós nessa luta. Quero concluir, meus companheiros e minhas companheiras, dizendo para vocês que a direita brasileira se enganou muito com Bolsonaro. A direita brasileira achava que podia mandar em Bolsonaro, podia dirigir Bolsonaro. A direita brasileira achou que Bolsonaro seria uma marionete na mão deles. Por isso eles colocaram o Guedes. E colocaram o Guedes enquanto ministro da Fazenda, onde ele dirige 5 grandes ministérios. Mas se enganaram, porque Bolsonaro fez até agora um governo militar, aprofundou mais ainda as contradições entre eles, e Bolsonaro, nesses 2 anos, tomou a atitude que todos nós estamos vendo, que ele chegou ao ponto de aderir ao Centrão. Um Centrão no Congresso Nacional que aprovou o teto dos gastos, isso inviabilizou praticamente boa parte das políticas sociais. A autonomia do Banco Central, que destruiu e fortaleceu, de certa forma, todo o setor financeiro. Gabriele falou sobre isso, que eu acho que é importante a gente reafirmar, mas eles querem construir agora, para poder aprovar os 250 reais, que pode ir até 300, segundo o governo, para o emergencial, desde quando o Congresso Nacional aprove uma emenda constitucional que desvincule os recursos da saúde e da educação. Aí, meus companheiros, é justamente destruir todas as políticas públicas que nós construímos ao longo da nossa história. É destruir toda a expectativa de um Estado que possa ser indutor do desenvolvimento. E essa pauta está na mesa, essa pauta está sendo discutida. Então, nós temos que continuar discutindo o emergencial de 600 reais, nós temos que continuar discutindo que para nós é fundamental o fora Bolsonaro, nós temos que continuar discutindo salvar vidas, mas nós temos que continuar discutindo como, nessa conjuntura, nós vamos preparar a nossa militância cada vez mais para poder, através das redes sociais, fazer essa disputa de projeto político, como nós vamos trabalhar cada vez mais para a nossa militância e os nossos dirigentes, cada vez mais colocar em pauta o debate sobre reforma agrária, como nós, nessa conjuntura política, vamos enfrentar o governo Bolsonaro dentro dos nossos acampamentos e dentro dos nossos assentamentos. Como nós, nessa conjuntura, vamos preparar terreno para, no momento que nós tivermos condições de mobilizarmos, nós tivermos força suficiente para derrotar o governo Bolsonaro, construir um novo projeto, reafirmar nossas convicções e nossas consciências de que nós queremos construir nesse país um país socialista, mas isso passa para transformar a vida das pessoas no dia a dia. Esse é o grande desafio. Estamos juntos nessa caminhada, meus companheiros e companheiras. E vive parabéns ao 33º encontro do Movimento Sem Terra na Bahia. Nós, na Bahia, temos uma força importante, graças ao apoio e à solidariedade de muita gente que não é do MST, mas se sente militante dessa organização. E nós vamos continuar avançando cada vez mais, se nós conseguirmos democratizar a nossa organização cada vez mais, zelar pelos princípios e objetivos da nossa organização, sem abandonar, sem abrir mão do espírito de solidariedade e de luta. Estamos juntos nessa caminhada. Das questões que foram levantadas, tem 2 perguntas importantes que eu queria falar sobre elas. Uma é sobre a questão do judiciário, que Isaías colocou sobre a questão do judiciário. Nós não podemos se enganar sobre o judiciário, a prática, como eles trabalham. Então, eles são ele trabalha normalmente contra a classe trabalhadora e, ao mesmo tempo, é muito corporativista, ao ponto que, na Câmara Federal, o que o deputado
Daniel Silveira falou no vídeo, segundo o artigo 53 da Constituição Federal, que diz que o parlamentar tem direito, é inviolável, à fala e a opinião e o voto, é inviolável. Então, você pode falar o que você quiser e, ao mesmo tempo, votar do jeito que quiser e ter opinião sobre o que quiser. Isso está na Constituição. E o que o deputado Daniel fez foi algo absurdo, do meu ponto de vista. Atacou o Estado de Direito, a democracia, desmoralizou o Supremo Tribunal Federal, tudo isso. E eles invocaram a Lei de Segurança Nacional para poder se proteger. Aí que eu, na minha opinião, eles sabem que não podia prender o deputado, eles sabem. Mas foi 11-0, a primeira vez que o STF que tomou uma posição em uma questão delicada, onde teve unanimidade na votação, e o presidente do STF ainda debochou. Como é que é o nome? Daniel, que, ou seja, ele mostrou que diminuiu o debate. Eu votei para manter a prisão porque nós estamos em uma disputa ideológica, política, na sociedade. Agora, ele não poderia, de fato, eu acredito, pelo que está na lei, ele não poderia ser preso. Mas também os nossos não poderiam ser presos. Então, isso, nós estamos em uma disputa ideológica, vamos utilizar as armas que nós temos. E uma das armas era desmoralizar os bolsonaristas, mantendo ele preso. Vocês prestem atenção que até agora Bolsonaro não se posicionou a favor ou defendeu o deputado. A Câmara dos Deputados está debatendo, inclusive hoje, nós vamos entrar em votação daqui a pouquinho, que é uma lei que vai tirar ele da cadeia, porque as contradições entre os bolsonaristas é muito grande. E eles entregaram o Daniel para o Supremo Tribunal Federal fazer o que eles gostariam de fazer, e a Câmara dos Deputados ficou em uma situação delicada. Então, agora está discutindo uma PEC 3, que é a PEC da impunidade, porque diz que é da imunidade, mas é impunidade, porque vai dar poderes tantos aos deputados que o Poder Judiciário não terá condições de alcançar um deputado por qualquer crime. Inclusive, a custódia vai ser feita, se porventura precisar, na Câmara dos Deputados. Então, porque a arena, hoje em dia, é a arena do parlamento, não é a arena da rua. Não tem essa pressão tão grande através das redes sociais ou das ruas que chegue nos deputados. E os deputados é movido também pela pressão que existe nas ruas. Essa é uma verdade. Então, o Poder Judiciário, meus companheiros e minhas companheiras, ele age ao lado de um projeto político de governo, de poder que existe na sociedade, liderado por Bolsonaro. Essa é uma grande verdade. Então, com as mesmas características. A outra pergunta que eu quero comentar é sobre quando é que nós podemos, o que temos que fazer para desenvolver o país, para crescer o país, para melhorar do ponto de vista econômico. Só tem uma saída, é tirar Bolsonaro. Porque Bolsonaro no governo não passa credibilidade para ninguém. Bolsonaro no governo, ele não tem responsabilidade com aqueles e aquelas que trabalham, que produzem no Brasil, que é a classe trabalhadora. Ou seja, Bolsonaro no governo não defende a vida. Então, não tem como ter um projeto de desenvolvimento, algo que faça que o Brasil volte a crescer, se não tirar Bolsonaro. Então, essa é a concretização que eu acho. Porque só a gente pegar, depois de tirar a presidente Dilma, eles aprovaram reforma da Previdência, reforma trabalhista, reforma sindical, o teto dos gastos, e agora querem aprovar autonomia do Banco Central, e agora querem aprovar a desvinculação das receitas da saúde e da educação. Então, um conjunto de normas
que eles estabeleceram, que não resolve a vida das pessoas e nem tampouco faz com que o país possa crescer. Ao contrário, qual a situação que nós vamos viver para concluir em 21? A situação é a seguinte: 15 milhões de pessoas desempregadas, tem mais 15 milhões de pessoas que deixou de procurar emprego, ou seja, 30 milhões de pessoas nessa situação. Esse é um dado importante. O outro dado, o que rodou a economia em 20 foi o emergencial de R$600. Não temos emergencial até agora e não sabe quando vai ter emergencial. Esse é outro problema, e a pandemia apertando mais ainda, restrição mais ainda no Brasil. Então, essa é outra dificuldade. A outra dificuldade é com relação à vacina. As coisas só voltarão a funcionar no Brasil com a vacina. Lógico, nós, pelo cronograma que eles estão apresentando, nós vamos levar 2 anos para poder vacinar a nossa população. Então, essas são dificuldades e contradições que nós vamos enfrentando, mas o que nos dá ânimo, concordo com tudo isso que João Paulo falou, é verdade, mas o que nos anima é sabermos que nós temos uma organização que está há 5 anos sem ter grandes conquistas diante da política de reforma agrária, mas nós temos uma organização que, cada dia que passa, tem mais consciência política, mais firmeza ideológica e mais vontade de lutar. Isso que dá ânimo e esperança para todos nós. Um abraço, muito obrigado pela oportunidade, companheiras e companheiros.